paz de Cristo, querido irmão, irmã, amigo e amiga, um bom dia para você neste domingo, dia 5 de julho, primeiro domingo do mês de julho. Quero já, como é de costume, já anunciar para você a lição da Escola Dominical deste domingo, domingo dia 5. É a lição número 9, a conduta cristã numa sociedade corrompida. E aqui o autor da lição, que é da revista Didaquê, ele faz algumas perguntas bem interessantes para nós estudarmos. Ele pergunta: haverá algum remédio para a corrupção humana? Haverá alguma forma eficiente de combate ao narcotráfico? Como será possível amenizar pobreza, fome, desnutrição das crianças, o analfabetismo e a desigualdade? Como enfrentar o crime organizado, a degradação ambiental? Haverá algum dia vontade política para o enfrentamento desses males? E ele termina colocando o seguinte: que contribuição o cristianismo pode dar para o enfrentamento desses flagelos? Estude essa lição hoje, meu querido irmão, na sua casa, no seu lar, agora de manhã ou na parte da tarde, mas separe um momento para se assentar com a família e estudar esta lição, a conduta cristã numa sociedade corrompida. E já para a semana que vem, esperamos já fazer uma escola dominical para a classe das senhoras e para a classe dos homens de uma maneira diferente, através de videoconferência. Estamos já providenciando a compra de novas revistas, de daqui também, para iniciar, se Deus permitir, no segundo domingo de julho. Aguarde, que a escola dominical tomará um outro formato, já para você, mulher e homem da igreja, para o domingo que vem. Deus te abençoe. Onde quer que você esteja, que nós estejamos, que o nosso desejo, o nosso prazer seja estar na presença do Senhor. Que Ele seja bem-vindo entre nós. Em tua presença é onde eu desejo estar. Em tua presença sou renovado, ó Deus. Em tua presença minha alma canta e se alegra diante do altar. Seja bem-vindo entre nós, fique à vontade entre nós. Somos teu povo, ó Deus, somos teu Israel. Vem como rio, vem, ó Espírito de Deus, teu povo clama por ti. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo entre nós, seja bem-vindo, Senhor. Fique à vontade
somos teu Israel. Vem como rio, vem, ó Espírito de Deus, teu povo clama por ti. Seja bem-vindo, vem como rio, vem, ó Espírito de Deus, teu povo clama por ti. Seja bem-vindo. Quero te convidar para que você leia agora o texto bíblico na primeira epístola de Pedro, capítulo número 3, do verso 7 ao verso 11. O título é, na edição Revista Atualizada, Alguns deveres dos crentes uns para com os outros. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecado. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmurações, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti.
Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor. Jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Quero te convidar agora, neste momento, a abrir a palavra do Senhor Deus, nesse momento que antecede a pregação da palavra do Senhor. O texto está em Lucas capítulo 5, do verso 1 até o verso de número 11, que diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faza-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. É um texto maravilhoso, esse texto que nos fala da pesca maravilhosa. E eu gostaria de falar sobre esse texto, pregar esse texto a você, indo de versículo a versículo, explicando os versículos para o teu coração, de maneira bem rápida nessa reflexão que estamos fazendo. A Bíblia fala então que as pessoas apertavam, a multidão, que era grande, apertava ao Senhor Jesus Cristo para poder estar perto dele e ouvir a palavra de Deus que Jesus trazia. Jesus trazia a palavra do Senhor Deus com autoridade. Jesus é o próprio Deus andando na terra. E quando ele falava, trazia a palavra, ele trazia com amor, ele trazia com unção, ele trazia com autoridade. Diferente, como a Bíblia Sagrada nos fala nos Evangelhos, diferente dos escribas. A multidão então cerca Jesus. A multidão aperta Jesus porque quer e sente necessidade de ouvir a palavra de Deus. E não poderia ser de outra forma, querido irmão, irmã e querido amigo, você que nos assiste neste culto. Porque a palavra de Deus, nós sabemos muito bem disso, ela é o alimento para nossas almas, alimento para os nossos corações. Mas note um detalhe bem importante. No verso 1, diz que a multidão aperta Jesus. E ele está pregando a palavra para aquela multidão. No verso 2, a Bíblia fala que Jesus viu dois barcos junto à praia do lago. E mais um detalhe que a Bíblia nos fala que Jesus Cristo viu também, é que os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Então notamos que Cristo está perante uma multidão pregando a palavra do Senhor Deus, dando atenção a essa multidão, falando do Senhor para essa multidão, anunciando a Escritura Sagrada para essa multidão, mas ao mesmo tempo a atenção dele está na multidão, mas também está a atenção dele voltada para os dois barcos que tinham acabado de chegar e estavam ali junto à praia do lago, e os pescadores já haviam desembarcado.
O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele é aquele que presta atenção em você, mesmo que você esteja no meio de uma grande multidão. Jesus tem o olhar voltado para cada um de nós. Não importa se há uma grande multidão, para Ele olhar, para Ele cuidar, para Ele amar, para Ele pastorear como o supremo pastor que Ele é. Mas Ele a todos atende. É só lembrar daquela parábola maravilhosa da ovelha perdida, no qual ele conta a história de um pastor que tem 100 ovelhas, mas que uma se extravia, uma se perde, e na história ele conta que o pastor guarda as 99 no lugar seguro e vai atrás daquela que se extraviou. E entendemos que esse pastor que vai atrás dessa ovelha que se extraviou é o Senhor Jesus Cristo, que veio à terra justamente para buscar as ovelhas perdidas, que somos nós. Aí observamos aqui que de fato Cristo tem esse olhar reservado para todos nós. E aqui ele olha para os barcos. E então ele vê que os pescadores haviam desembarcado e lavado as redes. Aí que está o ponto interessante. Normalmente, quando os pescadores chegavam de uma pescaria que eles faziam durante a noite inteira, e quando eles desembarcavam, a atitude primeira não era lavar a rede, não. Não era lavar a rede, não. A atitude primeira era pegar os peixes, recolher os peixes que eles trouxeram dentro dos barcos. Mas aqui Cristo observa que esses pescadores desses 2 barcos já estão, amados, adiantados. Eles estão lavando as redes. Por quê? Porque não pescaram nenhum peixe durante toda aquela noite. Jesus então entra em um dos barcos, versículo 3, que era o barco de Simão Pedro, e pede que ele o afastasse um pouco da praia. E ele se assenta e começa a ensinar do barco às multidões. Cristo usa um dos barcos como se fosse um grande púlpito, aonde ele se assenta e dali do barco ele começa a pregar aquelas multidões que o acompanhavam, querendo ouvir a palavra de Deus. Quando acabou de falar, no versículo 4, ele diz a Simão Pedro: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E por que ele fala isso? Porque Cristo não esqueceu o que ele tinha visto quando os barcos chegaram. Cristo viu que os barcos chegaram e eles estavam lavando as redes. E estavam lavando as redes porque não tinham pescado absolutamente nenhum peixe durante toda aquela noite, durante toda aquela madrugada, como era o costume dos pescadores, pescar à noite. Cristo, sabendo disso, e depois de pregar a palavra à multidão, em primeiro lugar está a anunciação do Evangelho, a anunciação da palavra que alimenta a alma do ser humano. Agora Cristo ia tratar de um outro assunto. Cristo ia tratar do assunto relacionado à frustração daqueles pescadores que saíram para pescar, mas voltaram com as redes totalmente vazias. Voltar com as redes vazias sinaliza e simboliza para nós uma decepção. Voltar com as redes vazias simboliza para nós uma frustração daqueles homens, porque eles tinham um propósito. O propósito deles era sair com os barcos à noite, passar toda a noite, a madrugada inteira, pescando e na manhã seguinte trazer para a praia o fruto do trabalho deles, que seriam os peixes, nos quais eles poderiam comer e nos quais eles poderiam também vender para poder sobreviver. Esse era o trabalho daqueles homens e eles estavam decepcionados, frustrados, porque ao retornar do trabalho deles, que era a pescaria, não trouxeram um peixe sequer. Aqueles homens estavam totalmente desanimados, frustrados, porque não conseguiram o seu intento, o seu propósito ao sair de noite e de madrugada para pescar. Cristo sabia e analisou e avaliou, aquilatou a frustração daqueles homens. E ao saber disso, após pregar a palavra às multidões, ele não se esqueceu que ali perto dele, naquele barco, havia homens que estavam com o coração entristecidos, frustrados por não conseguirem o intento do seu trabalho, o fruto do seu trabalho, que seria conseguir pescar os peixes naquela praia. Simão, então, pescador experiente, Simão Pedro, pescador experiente, no verso número 5, ele, com todo respeito, ele fala a Jesus: mestre, olha, havendo trabalhado, note bem, trabalhado, eles trabalharam durante a noite,
E por isso a frustração era maior. Eles se dedicaram, se esforçaram, usaram a força dos seus braços, usaram o conhecimento que eles tinham. E o conhecimento que eles tinham como pescadores era que à noite, por ser mais frescos, os peixes subiam à superfície da água e então seria mais fácil alcançá-los e pescá-los. Então, por isso Pedro fala: mestre, havendo trabalhado toda a noite, que é o correto, pescar à noite, nada apanhamos. Então ele está questionando ao Senhor Jesus: ora, mestre, nós somos pescadores, nós sabemos que o horário correto de pescar é à noite. Nós fizemos isso, nós nos esforçamos, nós saímos com os barcos, nós passamos toda a madrugada buscando esses peixes que naturalmente, nós sabemos disso, eles estavam na superfície da água, porque a superfície da água é mais fresca durante a noite. Entretanto, nada conseguimos. Como é que agora o Senhor chega e pede para nós, com o dia claro, o sol saindo, a superfície da água já esquentando, e quando a superfície da água esquenta, os peixes descem para as profundezas das águas. E agora o Senhor pede para que nós voltemos a pescar e lancemos as nossas redes? Pedro, então, faz esse questionamento para o Senhor Jesus. Mas, ao mesmo tempo que ele faz esse questionamento, ele obedece. Ele entende que a palavra de autoridade, de ordem, vem do Cristo, vem de Jesus, vem do Filho de Deus. E tanto é verdade isso que ele fala: mas sob a tua palavra lançarei eu, Pedro, as redes. E quando ele fala lançarei eu, Pedro, as redes, era ele e os outros componentes pescadores que estavam naquele barco também. Mas Pedro é o líder, então ele fala: lançarei então as redes. E isso, meus irmãos, acontece muito em nossas vidas também. Muitas das vezes nós queremos fazer as coisas baseado ou debaixo da nossa própria força, da nossa própria inteligência, da nossa intelectualidade, e muitas vezes fazemos as coisas debaixo da nossa força e verificamos que debaixo da nossa força ou da nossa inteligência, da nossa intelectualidade, nada conseguimos. E por não conseguirmos, ficamos frustrados. Muitas das vezes queremos ouvir uma palavra boa vindo de alguém para o nosso coração em relação a alguma coisa que nós fizemos, algum trabalho que nós fizemos. Certamente os pescadores ficavam contentes quando eles chegavam na praia e chegavam com muitos peixes, e as pessoas iam até eles e viam que a pescaria foi boa, havia elogio por parte da sua esposa. Lembra, Pedro é casado, e havia então elogio por parte das esposas, por parte dos filhos, por parte dos parentes, por parte dos vizinhos, e elogiando eles, porque eles conseguiram uma boa pescaria, trouxeram muitos peixes que serviriam de alimento para a família, peixes que serviriam também para eles venderem, conseguirem dinheiro para sustentar suas próprias casas e famílias. Quem não gosta de ouvir uma boa palavra? Mas aqueles homens não ouviriam boa palavra naquele momento, porque as redes estavam vazias, e no momento que eles começaram a lavar aquelas redes ali na praia do lago, e Cristo olhando, o lavar as redes apontava claramente a fortíssima decepção e frustração que aqueles homens estavam. E quantas vezes também você, simbolicamente falando, não lavou redes? E ao lavar redes, eu estou dizendo que você se decepcionou, você se frustrou, porque esperava conseguir algo para a sua vida e não conseguiu. Se esforçou, lutou, perseverou, esticou as mangas dos seus braços para poder fazer força e conseguir o seu intento e não conseguiu. Quantas vezes você lavou redes, irmã, lavou redes, irmão, e nada conseguiu, e triste, frustrado ou frustrada você ficou. Pedro e os pescadores assim estavam, mas Pedro teve fé, porque ele fala: Senhor, sob tua palavra eu lançarei as redes. E quando eles fizeram isso, a Bíblia fala para nós, no versículo 6, que eles apanharam grande quantidade de peixe. Na hora errada, no momento errado, humanamente falando, de dia, com o sol saindo, a superfície da água quente, e os peixes deveriam estar na parte de baixo das águas, que é mais fresco. Ali naquele momento, eles conseguiram pescar uma grande quantidade de peixe. E a quantidade era tão grande que foi preciso chamar o outro barco para poder ajudar, porque aquele barco estava com tanto peixe que poderia afundar.
E então Pedro chega para o Senhor Jesus no versículo 8, verificando aquela grande pescaria, ele fala: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Por que ele fala isso? Porque sou pecador. Pecador é aquele que se desvia de Deus. Pecador é aquele que não confia, que não demonstra a sua fé em Deus, que desobedece a palavra do Senhor Deus. Ele fala que ele é pecador porque no primeiro momento ele não confiou. Ele confiou mais na sua intelectualidade, ele confiou mais na qualidade dele como um pescador experiente, ele confiou mais naquilo tudo que ele sabia em relação à pesca. Mas Jesus mostra para ele que em termos de natureza, Pedro não sabia de nada. Quem sabe é Jesus, porque Jesus é o Senhor da natureza, Senhor dos céus, Senhor da terra, Senhor do homem e da mulher. Então Pedro reconhece o seu erro e fala: Senhor, não fique perto de mim, porque eu desconfiei. Retira-te de mim, porque eu sou pecador. Jesus olha para ele com um olhar de amor. E então no versículo 10 fala para ele, fala para Tiago, fala para João, fala para aqueles homens que estavam no barco: não, olha, não temas, doravante, vocês não serão mais pescadores de peixes, mas doravante, vocês serão pescadores de homens. E a confiança desses homens está simbolizada de maneira tão forte em Jesus, Filho de Deus, encarnado homem andando pela terra, que no último versículo desse texto, verso 11, eles arrastam os barcos sobre a praia, deixaram tudo e seguiram ao Senhor Jesus. E a partir dali, Pedro, Tiago e João, pescadores, passaram a ser não mais pescadores de peixes, que se frustram quando não conseguem o seu intento, porque usaram toda a sua força do seu braço e toda a intelectualidade do seu ser para conseguir ter vitória e resultados e nada consegue. Mas a partir daquele momento, eles entendem que agora, deixando o barco de lado, eles seguiam aquilo que Cristo disse que eles passariam a ser. Agora eles seguiam pescadores de homens. E sendo pescadores de homens, eles só precisavam contar com Jesus Cristo ao lado deles. E aí, seguindo a Jesus, eles deixam o barco e seguem na missão que Cristo colocou sobre a vida deles. Querido amado amigo e amiga, se você está frustrado, decepcionado, uma coisa eu digo para você: busque a Deus, converse com Deus e lance novamente a sua rede. Mesmo que na primeira vez nenhum peixe tenha vindo, lance novamente a sua rede, mas lance a sua rede debaixo da orientação da palavra de Deus sobre o seu coração. Tudo que fizerdes, fazei em o nome do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. E se chamar a petição não respondida, de esperar e ver a vida destruída, e concluir que não existe mais o que fazer. Mas ele vem aí e vem pra decidir. Se o teu caso está perdido, ele faz o impossível, pois ele tem poder, ele te faz vencer. Se ele é o teu amigo,
4 dias que Lázaro morreu, naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi ele mesmo quem falou que ele é a vida e a ressurreição. Quando ele disse: Lázaro, sai para fora, ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando ele estende as suas mãos, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução. Jesus, Jesus, ele ainda tem a solução. Jesus, Jesus, ele ainda tem a solução. Pai querido, Pai amado, Senhor nosso Deus, aqui na Tua casa, sim, na Tua casa, ainda, Senhor Deus, que vazia em termos dos irmãos e das irmãs, mas cheia da Tua presença, cheia da Sua unção, da Tua unção, cheia do Teu amor sobre as nossas vidas. Quero orar pelas pessoas que se assentam nesses bancos, a Tua igreja, Pai amado, Presbiteriana de Irajá, e todos os amigos que entram aqui dentro e que nos visitaram aqui durante longos anos aqui dentro, nesse lugar. Quero orar, Senhor Deus, pelas pessoas, pelas famílias, Senhor Deus, e pedir a Ti que o Senhor esteja com cada pessoa, cada homem, cada mulher, ó Pai, que está agora precisando de Ti, como a Tua palavra nos orientou, ó Senhor, no dia de hoje, ó Pai, que Jesus, mesmo pregando a palavra, Ele olhava para quem estava necessitado. E muitos de nós estamos, Senhor Deus, como os discípulos, lavando redes vazias que demonstram nossa frustração por aquilo que tentamos fazer com nossa força e nada conseguimos. Mas também, Senhor Deus, aprendemos com Teu Filho Jesus a enfrentarmos nosso destino, porque cada um de nós tem um destino reservado por Ti. E muitas das vezes nós fugimos desse destino, como o profeta Jonas tentou fugir do dele, mas Tu mostraste para ele que era o destino dele falar aos ninivitas. Então, ó Pai amado, perdoa-nos por muitas das vezes que queremos fugir do nosso destino, ó Pai, mas ajuda-nos para que possamos enfrentar o nosso destino, Senhor Deus, e possamos Te agradecer, Te glorificar, cantar hinos, ó Pai amado, quando nós estivermos, ó Pai, executando aquilo que o Senhor quer que nós executemos sobre as nossas vidas e sobre as vidas das pessoas que estão próximas a nós. Somos Sua igreja, Senhor Deus. Sua igreja militante, que possui imperfeições, sim, e limitações, sim, mas que o Teu Espírito Santo está em nós e governa nossas vidas e nossos corações. Ajuda a Tua igreja, ó Pai, para que ela possa falar de Ti, falar do Teu Evangelho, mesmo de portas fechadas, bancos vazios, mas que a Tua igreja, ó Pai, fora das 4 paredes do templo, ela possa ministrar a palavra e ela possa mostrar que nela reside, ó Pai amado, o Teu Espírito Santo. Não visita, mas reside, habita o Teu Espírito Santo. Abençoa este que está ouvindo esta oração. Abençoa esta que está ouvindo esta oração. Derrama Teu Espírito Santo nesta pessoa, Pai. E se doente ela está, seja espiritualmente ou fisicamente, e for de Tua vontade, retira, Pai, o mal, a enfermidade, a doença. E derrama Tua graça sobre a vida deste amigo, desta amiga, deste irmão, desta irmã, Senhor Deus. É o que nós Te pedimos, é o que nós Te agradecemos, não em nosso nome, mas sempre em o nome de Jesus. Receba a bênção, querido irmão e irmã, e se você assim o quiser, coloque a sua mão sobre o vosso coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, que o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, vosso Criador, e que a unção, proteção e as doces consolações do Espírito Santo, querido irmão e irmã e caro amigo e amiga, seja agora sobre as vossas casas, sobre os vossos lares,
sobre as vossas famílias, sobre o vosso trabalho secular, sobre a vossa saúde e sobre o vosso ministério, agora e pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Senhor Jesus.